O Congresso promulgou ontem uma emenda constitucional que aumenta em 1 ponto percentual os repasses dos impostos aos municípios, passando de 23,5% para 24,5%. O chamado Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, deve garantir um acréscimo de 2 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. E para falar sobre a aplicação desses recursos aqui em Novo Hamburgo, nós recebemos o secretário da Fazenda, Roque Verling. Secretário, boa noite, obrigada pela presença. Obrigado, eu que agradeço poder ter o espaço aqui da TV Fevagem. Bom, o Fundo de Participação dos Municípios é uma reivindicação antiga dos prefeitos. Nesse ano teve uma marcha dos prefeitos rumo a Brasília pedindo isso. Gostaria que o senhor começasse explicando o que é exatamente o Fundo de Participação dos Municípios para que os telespectadores entendam como se dá essa aplicação de recursos. Sim, o Fundo de Participação dos Municípios ele é um fundo, né, formado basicamente, né, pelo imposto de renda, né, que as pessoas pagam no seu cotidiano, né, e também formado pelo IPI. Né. Então, essas receitas da União, elas são repartidas, então, né, cujo percentual, então, hoje, de 23,5%, são repassados aos municípios. Né. Isso está definido, inclusive, na Constituição. O que ocorreu, então, nesse momento, foi justamente uma alteração, né, desse percentual. Na verdade, o que está previsto é uma escala de 0,5% a mais no ano de 2015 e aí mais 0,5% em 16, formando, né, no final desses 2 anos, 1% a mais. Né? O que representaria esses 2 bilhões a mais no ano que vem e mais outros 2,5 bilhões no outro ano, em 2016. Então, assim, para nós aqui, que eu acho que, né, é importante trazer para a realidade, né, porque quando a gente fala em 2 bilhões... a gente uma receita importante, país, né, mas como é em todo o país, né, isso significa para nós, para ter uma noção, Novo Hamburgo, né, um impacto mais ou menos num primeiro ano de em torno de 950 mil reais, né, e nos 2 anos, então, quando chegarmos lá em 2016, aí nós vamos estar acrescendo ao ano, né, mais ou menos 1.900.000, mais ou menos, né, a todos os exercícios. A vantagem, né, que diferente, por exemplo, de um repasse pontual, né, que já ocorreu em outros momentos, onde, por exemplo, o governo destinava um valor, né, para uma determinada data a mais, essa vez o que nós estamos falando, então, é de um acréscimo permanente, né, nas receitas dos municípios, e é evidente que, né, a gente não pode achar que isso não seja importante, é 1%, né, porque a gente fala de 1%, não é 1% que aumenta na receita do FPM. Né, porque como nós estamos falando de 23%, nós estamos falando de 1%, significa mais de 4%, né, na receita do FPM. Né? Então, é bastante significativo, é evidente que, né, se a gente considerar, por exemplo, que as cidades de maior porte, né, o FPM também representa menos proporcionalmente do que nas menores, né, porque as cidades pequenas, geralmente, a principal, às vezes 90% da receita é o FPM. E para essas, evidentemente, que esses 4% é quase aumentar, nessa proporção, a receita total do município, né, real. Hoje aqui Novo Hamburgo representa quanto essa renda do FPM? A renda... mais ou menos hoje o que nós estamos prevendo para esse exercício seriam 44 milhões, né, de reais. E aí a gente tem essa estimativa, né, de ter um crescimento aí de mais quase 2 milhões, né, que seria, a gente só nesse ano, comparado com o que é esse ano, seria algo em torno de 46 milhões. Né. Muitas prefeituras têm até dificuldade em receber esses recursos por não cumprirem alguns requisitos básicos na administração. De forma prática, esse dinheiro que vem do FPM, esses milhões que virão a mais, serão aplicados em quais áreas? Já se tem uma ideia, assim, da aplicação prática desses recursos aqui no município? O que a gente pode dizer, né, é que são receitas livres, a princípio, né, que entram, né, não são recursos que vêm vinculados. Os vínculos que tem são aqueles concessionais, por exemplo. Necessariamente 25% das receitas vão ter que ser gastos em educação, né? E também 15% na área da saúde. Né? Isso já está definido na própria
na própria Constituição, né, que são, a gente chama dos limites constitucionais mínimos de gasto. Então, desse valor, nessa soma já tem aí 40% que vão ser destinados. O restante, né, ele vai ser usado para administração em diversas áreas, né, como o pagamento da própria folha, né, da folha dos servidores, que sempre né, para dar uma noção, em Novo Hamburgo isso representa hoje, se a gente considerar a administração direta e indireta, em torno de 220 milhões de reais, né, a folha de servidores. Então, claro que sempre vai ajudar, né, a compor essas despesas, mas é isso, não dá para dizer que tem uma destinação específica, né, porque ela não é uma receita que vem vinculada, como por exemplo uma receita que aumenta do SUS, ou que aumenta, né, do FNDE ou das receitas de Fundeb, assim. Então, dá uma flexibilidade para o município poder aplicar naquilo que, né, que são as demandas que o povo de Novo Hamburgo, no caso, né, demanda. E nós aqui temos um processo de participação popular, né, do orçamento participativo. Isso vai nos ajudar, sim, né, a compor também esses investimentos, né. Vai ser preciso fazer alguma readequação no orçamento, já que esse dinheiro não era esperado, né, e veio de uma forma a acrescentar positivamente no orçamento, para que se impulsione algum setor mais, assim? Existe já esse planejamento ou ainda vai ser feito o que acontece assim, ó, como existe uma certa dinâmica nas receitas, né, quando começa o ano a gente tem previsões, que a gente baseia no que já aconteceu, né, e faz projeções, portanto, mas não existe uma certeza absoluta, até porque isso depende da economia, depende da nossa participação no índice de CMS, né, se vai variar ou não, depende de uma série de coisas. Então, o que vai acontecer, naturalmente, né, se nós pensarmos aí que as nossas receitas próprias são em torno de 450, 500 milhões de reais, né, que se houver o incremento no final daquilo que nós projetamos no orçamento, nos possibilita abrir, né, créditos suplementares, né, para dar conta daí sim, né, de um planejamento que se vislumbra. Mas a gente não, num primeiro momento, acho que não cabe a gente sair antecipando, né, sem ter certeza de que as outras receitas também vão se confirmar, né. Então isso é importante. Ainda é preciso um planejamento. A gente vai aguardar o andamento e aí a gente vai percebendo se realmente as outras receitas mais o FPM, na soma, né, tiverem acima da expectativa, né, nos possibilita daí, né, remanejar recursos ou, né, enfim, porque existe toda uma dinâmica que vai desde a discussão de aumento de reajustes salariais, o próprio debate dos investimentos, né, o orçamento participativo, enfim. Demanda nunca falta, né? Às vezes são recursos suficientes para dar conta de tantas demandas que são muito maiores do que a possibilidade que a gente tem de fazer obras e serviços do município, né? Perfeito, secretário. Obrigada pela sua presença aqui no TV Ferrari Notícias e que a gente saiba então fazer a gestão correta desses recursos que vem a mais. Com certeza, vamos saber fazer e com certeza vai ser destinada para as ações importantes para a cidade de Novo Hamburgo.